Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desculpe o horário, hoje um pouco mais tarde. É, e aqui estamos nós, né? O pessoal vai entrando e a gente vai conversando aos poucos, um pouco mais tarde hoje, mas acredito que sem prejuízo. Não está tão tarde assim e quem já dormiu assiste pela manhã. Uma boa noite para o pessoal de Anápolis, uma boa noite para o pessoal de do Brasil todo, quem estava lá no Ministério Público do Rio Grande do Sul, meu muito obrigado mesmo, muito legal o dia D lá. Esse final de semana a gente vai estar em Curitiba e em Belo Horizonte ao mesmo tempo. A gente e o curso, né? Eu e Lorena estaremos no Paraná, Daniel e Jailton no Daniel, que é promotor de justiça no MPDFT, o Jailton juiz no TJDFT, em Belo Horizonte. E eu e Lorena, que também é juíza no TJDFT, em Curitiba. Inclusive em Curitiba, salvo engano, não há mais vagas, né? Eu avisei semana passada. Então, para o TJPR não há mais vagas, viu? Salvo engano. Eu recebi essa notícia agora, acho que ainda não colocaram no site, mas devem colocar amanhã cedo. E é isso. Se você se inscreveu, seja muito bem-vindo. Pessoal, eu quero conversar com vocês. Obrigado, pessoal que estava no aulão do MPRS. Eu quero conversar com vocês sobre duas perguntas necessárias que a gente precisa fazer, sabe? E são duas perguntas seguidas. Quem vai falar sobre isso é Samuel Vieira. E ele vai dizer o seguinte: a primeira pergunta é: eu estou fazendo a coisa certa? Eu estou fazendo o que eu devo fazer? Eu estou fazendo o correto? Eu estou fazendo a coisa certa? A coisa correta? E a segunda pergunta é: a motivação que eu tenho é a correta? Porque são duas perguntas bem diferentes. Às vezes a pessoa está fazendo a coisa certa, mas a motivação não é correta. Vou te dar um exemplo. Às vezes o sujeito faz o certo por vingança. Às vezes ele decidiu estudar somente por vaidade. Às vezes o que ele faz é correto, mas a motivação não é correta. Qual é o problema da segunda pergunta? Porque a primeira me parece evidente, concorda comigo? Deixa eu só afastar esse abajur um pouco para cá. Acho que piorei, né? Então pronto, é aqui mesmo. A primeira pergunta me parece evidente que se você não está fazendo a coisa certa, é hora de fazer. Me parece que a conclusão é lógica. É em relação à segunda pergunta que a gente precisa pensar um pouco mais. Jack Welch vai dizer que às vezes as pessoas não têm resultados, mas têm valores. Às vezes as pessoas têm resultados e têm valores, mas às vezes as pessoas têm resultados, mas não têm valores. E ele vai dizer que quando a pessoa tem resultados, mas não tem valores, se você não sabe quem é Jack Welch, é o maior executivo talvez do século XX, e ele presidiu a General Electric durante muito tempo, foi o CEO. Ele vai dizer o seguinte, que quando a pessoa tinha resultados, mas não tinha valores, ele demitia. Quando a pessoa tinha resultados e tinha valores, era o ideal. Quando a pessoa tinha valores, mas não tinha resultados, ele tentava fazer com que essa pessoa tivesse resultados, para que em algum momento ela pudesse chegar a esse ponto ótimo. A pergunta sobre se a sua motivação é correta, ela tem repercussão
prática e explico. É que se a sua motivação não é correta, em algum momento você para. Se você estuda só por vaidade, se a sua vaidade não é atendida, você para. Não é que não exista uma vaidade, porque o ser humano é naturalmente ou essencialmente vaidoso, talvez por a ideia de nascer no pecado, mais ou menos essa ideia. Então existe, né? Santo Antão, que teria sido o santo que nunca pecou, lembrado por Leandro Carnal, ele nunca havia pecado, e com 105 anos, depois de ter sido tentado das maneiras mais fortes possíveis, diz a história que o diabo desistiu de Santo Antão. E aí o diabo diz para Santo Antão: desisti de você. Isso quando ele tinha 105 anos. E aí o diabo se vira. E aí Santo Antão se ajoelha e diz a Deus assim: muito obrigado, porque eu sou santo. E nesse momento o diabo se vira e sorri para ele. Ele havia acabado de pecar, que era o pecado da vaidade. A ideia aqui é que vaidade existe, mas não pode ser aquilo que mais te impulsiona. É natural que ela exista, mas não pode ser o que mais te impulsiona. Por quê? Porque se em algum momento essa vaidade não é correspondida, você para. Porque a sua alegria está na mão do outro. Sabe aquelas pessoas que precisam de aprovação? Pois é, às vezes nós somos assim. Precisamos dessa chancela alheia. De gente que diga: você está bonito. Porque se ninguém diz, quer dizer que você não está. Alguém que diga que você é inteligente. Porque se ninguém diz, você não é. Quando você é animado e alimentado pela vaidade, você se torna bastante frágil. Então, por mais que você faça a coisa correta, por exemplo, estudar, se dedicar, procurar fazer o melhor, se a sua motivação não é correta, você se torna muito frágil. Agora veja você se a motivação do sujeito é correta. Ele diz assim, por exemplo: eu quero estudar porque pretendo construir uma história melhor para mim, para minha família, porque eu quero ajudar algumas pessoas. Isso já muda aquilo que o anima, um fim altruístico ou um fim de crescimento pessoal. Eu quero estudar porque eu quero ter conhecimento e eu quero viver o produto desse conhecimento. Ora, a partir desse momento, você percebe em absoluto que o que o anima já torna ele muito menos frágil do que o anterior ânimo. Então, o que eu chamo a sua atenção hoje é para a segunda pergunta. A primeira é: eu estou fazendo a coisa correta? Se eu não estou, começo a fazer. Mas a segunda é: a minha motivação para fazer isso é correta? Porque se ela não for correta, você estará muito frágil. Portanto, busque as motivações corretas para fazer a coisa certa. E isso vai tornar você muito mais disciplinado, coerente, muito menos vulnerável. É isso que eu queria conversar com vocês. Uma boa noite e até a próxima, gente. Tchau, tchau.